Você é o nosso convidado. A Rádio Eldorado apresenta Café da Tarde. Entrevistas, informação e o ouvinte no rádio. Café da Tarde, na Eldorado. 16 horas e 7 minutos. Olá, estamos chegando com o Café da Tarde desta segunda-feira. Hoje é dia 14 de abril de 2004. O dia da semana é segunda, do mês é 14, o mês é abril 4 do ano da graça de 2014. Uma segunda-feira de céu azul no sul do mundo e um pouquinho de frio no sul do Brasil. 21 graus a temperatura, não passou muito disso durante toda a tarde de hoje. O Café da Tarde chega com a mesa de áudio, Tiago Silvestre, o nosso estreante aqui. Tiago Silvestre na mesa de áudio, a produção é de Suelen Bonjolo Gomes, a apresentação é de Silmar Vieira, a coordenação de jornalismo de João Paulo Messer, a direção geral de Cleiton Salvaro. Você acompanha o Café da Tarde pelo AM 570, pelo FM 89,5 ou no radioeldorado.net para todo mundo. Você pode interagir conosco pelo nosso torpedo 91550036 ou pelo Skype Eldorado AM 570 ou pelo nosso telefone 3461-5700. Estamos chegando com o Café da Tarde, que é sempre um oferecimento de Grupo Vipcar, concessionária autorizada Nissan, Renault e Chery, Max Pharma, Saúde e Beleza, Drogaria e Manipulação. São duas lojas na Avenida 25 de Julho, uma no bairro São Defende, em Criciúma, e agora a quarta loja no bairro Ouro Negro, em Forquilinha. Aberto até às 24 horas e com teleentrega no 3463-1563. No Café da Tarde de hoje, nós vamos abordar um assunto interessante. O que a gente precisa para guardar a nossa história e contá-la aos outros? A gente precisa fazer um curso de história? Precisa ser jornalista para sair entrevistando as pessoas, saber da história? Enfim, o que a gente precisa fazer para preservar a nossa história? Você precisa simplesmente se interessar por ela, gostar de história, gostar... E, principalmente, gostar de contar essas histórias para os outros. Nós temos aqui um bom contador de boas histórias, porque sempre se interessou em saber dos fatos históricos, da história da sua família, dos amigos, da cidade onde ele vive, enfim, de tudo o que aconteceu, de tudo que ele pôde saber sempre, e a ponto de montar um mini museu que está aberto ao público lá em Nova Veneza. É filho de Ferdinando Moro e Irene de Bona Moro. Nasceu, na verdade, em Siderópolis, mas veio para Nova Veneza aos 5 anos de idade. Nasceu em 1932 e trabalhou a sua vida toda com cimento, como construtor. Nós estamos conversando e tomando o nosso café da tarde com o seu Mário Moro, que, aliás, está evitando tomar muito café, porque parou de fumar faz 3 anos, né, seu Mário? E se tomar um cafezinho, daí dá vontade de fumar isso? Boa tarde. Não. Ainda já algumas vezes sim. Aham. É bom evitar o café. Né? Boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui, seu Mário. Obrigado, boa tarde, Silmar. Se você me permitir, eu queria mandar um abraço lá ao pessoal lá de Nova Veneza, meus amigos, a meus familiares, que provavelmente estão ouvindo este programa aqui pela Rádio Eldorado, com certeza. E também queria mandar um abraço também lá para Siderópolis, eu tenho 2 filhas que moram lá. E o qual também é um tio meu que reside, é o único tio que eu tenho ainda vivo. O Valentino de Bona, lá de São Martinho Baixo. Valentino de Bona? Valentino de Bona. E até eu conversei sábado, Mário, eu todo esse programa do Café da Tarde, eu ligo o meu radiozinho, ele trabalha com verduras, continua sempre escutando. Que beleza. Agora um abraço. E também eu queria mandar um abraço também. Pois não. Todo especial também o meu primo, o Miro de Bona, um padre, que ele é diretor lá do Seminário Rogacionista Pio XII. Olha só. Então a família toda está ouvindo hoje, seu Mário? Tá ouvindo, com certeza. Em Siderópolis também. Por falar em família... eu tenho filhos lá também. Por falar em família, o senhor tem uma família grande. São 10 filhos, é isso, seu Mário? Isso. Olha só, que beleza. O senhor teve 10 filhos. Como é o nome da esposa, seu Mário? Irene, ela já faleceu. Já é falecida, sua esposa? Irene Domenic. Já é falecida, então, a esposa? Já falecida, 6 anos. Mas são 10 filhos, são quantos netos, seu Mário? Perdi a conta.
É bastante. Bastante. É bastante 18, gente. se não me engano, tem 18. 18 já? É. Olha, já tem bisneto, seu Mário? Tem 2. 2 bisnetos. 2 ou 3, se não me engano, também. Pode ser que já está aparecendo É. mais um por aí e o senhor não sabe ainda. A caçula é a Simone, ela dá aula de italiano, né? Uhum. Ela esteve na Itália, ficou tempo lá na Itália e agora está por aí dando aula. Ela é a mais nova. É a mais nova. É a mais nova da família. Sim. Agora, seu Mário, todas as vezes que a gente vai a Nova Veneza, encontra com o senhor está sempre envolvido com cultura. O senhor sempre gostou disso, de Eu história, gostei, cultura? Mário, eu gostei muito, eu gostei. Aham. Conta um pouco pra gente quando é que começou esse seu gosto pela cultura e quando é que o senhor começou a reunir peças antigas que estão hoje no seu museu? Olha, principalmente eu tinha muitas peças, há uns 30, 40 anos atrás eu tinha essas peças guardadas, né? Um dia eu vou fazer alguma coisa aí, e principalmente moedas antigas, moedas de vários países, eu acho que tenho mais de 100 países. E tenho quase 700 moedas. E principalmente essas peças que era do meu avô, que ele esculpia imagem, tá? Me deram, até guardei, um dia digo, vou fazer alguma coisa. Tá lá. Bom, aí o senhor começou, desde criança, o que ganhava... Eu gostava, sempre gostei. Ia Sim. guardando. Ia guardando. Muito bem. Agora conta pra gente como é que foi a sua infância. O senhor nasceu em 1932. Quando o senhor nasceu, Getúlio mal e mal tinha começado a mandar no país. Mandou um tempão aí no Brasil. Como é que foi a sua infância? Só basta dizer que ali onde eu estou morando faz 57 anos. É o mesmo chão e a mesma casa. Mas aí quando a gente estava comendo ali atrás a cozinha era logo atrás da casa, tomava um café. Quando a gente escutava um caminhão de lá da ponte que vinha, a gente ia lá ver quem era e que carro era. Hoje não dá nem para atravessar. Né? Quando passava um caminhão, parava de tomar um café? Parava e ia lá na estrada ver quem era. Certo? Em 60 anos, 57 anos atrás. Olha só. O senhor mora na mesma casa há 57 anos? 57 anos. Mas foi o senhor já que construiu ou não? Não. Eu mandei, né, construir. Era do seu pai, não? Não. Eu mandei construir. O senhor mandou o meu construir. pai ainda existe, a casa foi feita em 1937. Fica ali longe, mais ou menos, uns 200 metros do Gilberto Nuremberg, um dentista. Está lá ainda em pé, a casa. A casa que foi em 1937? Eu tinha 5 anos quando fui morar ali. Mas é casa de alvenaria ou é de madeira? Madeira. De madeira, mas madeira... Está lá ainda na parede em 1937. Certo. Eu tinha 5 anos. Madeira de lei, com certeza. É, claro. Né? Peroba, canela, exatamente. Né? Pindavuna, que eram madeiras muito utilizadas. Sim, Agora, o senhor trabalhava como construtor ou qual era... O senhor disse que trabalhou com cimento a vida inteira, mas qual o ofício? Era pedreiro mesmo? Não. Sim, eu trabalhava por conta própria, né? Trabalhava em cemitério, casinhas, túmulo, e lajota, o muro pré-moldado. Certo. E várias coisas de cimento, né? Sempre com cimento? Sempre com cimento. Certo. Aliás, o senhor fez esculturas em cimento, é isso, seu Mário? Tenho até, por sinal, eu fui no Rio Mãe nesses dias passados, um velório lá no sogro do meu rapaz. Aí eu vi ainda lá nos túmulos, digo, barbaridade, olha que imagem que eu fazia ainda, existe ainda. Ah, o senhor fazia as imagens para o cemitério, em cimento? Como é que se fazia aquilo, seu Mário? Como é que faz isso? Através da forma, né, Ocimar? A forma, a gente montava a forma e enchia de concreto, cimento, aliás. A areia fina, né? Certo. Deixava secar e depois tirava a forma, né? Aí pintava, dava uma raspadinha e... Mas e a forma, como é que fazia? Tinha que esculpir a forma? Não, aí eu tinha que ter uma outra imagem para poder fazer a forma, né? Ah, o senhor pegava de outra imagem, aí fazia a forma... Exatamente. O Jesus crucificado, se não me engano, tinha 50 centímetros. O senhor já tinha os moldes? Tinha molde. Fiz os moldes, mas depois veio gente lá de Uruçã, aliás, de Braço do Norte, se não me engano, me insistiram, me vende. Aí, bom, vou te vender essas aqui. Agora, essa aqui não. Do Anjinho não vou vender. Está lá para quem quiser ver. O do Anjinho está lá ainda? Está lá. Mas o senhor hoje não trabalha mais com ele? Não. Na verdade, o senhor até foi proibido pelo médico de trabalhar com cimento, é isso?
A gente era relaxado, não usava máscara, nada, né? Então, O pó do cimento acabou prejudicando. prejudicou. Uhum. O problema que o senhor teve de saúde, então o senhor me falou e teve hospitalizado há um tempo atrás, Diz que é do cigarro também, né? do cigarro e do pó de cimento. O pó de cimento, exatamente. Porque o pó de cimento diz ele que é 10 vezes pior do que mina de carvão. Olha só. Então tinha que ter tomado cuidado e ter usado máscara. Eu fiquei internado 8 dias no Hospital São José. Fui para UTI. Uhum. Falta de ar, né? Sim. 6, 7 dias sem dormir lá, aquele instante, 5 minutos e pronto. Uhum. Mas graças a Deus, hoje estou bem. Melhorou. Muito tô. bem. Agora o senhor está com 81 anos de idade. 81 é isso? anos. E tem um tio ainda vivo? Tenho o irmão da mãe. Ele deve ser mais ou menos uns 4, 5 meses mais velho do que eu sou. Ah, ele é praticamente da sua idade, então. É tio, mas é... É, quase da minha idade, sim, quase da minha. É o único tio. É o único que está... Mora lá em São Martinho Baixo. Conhece lá São Martinho Baixo? Sim, né? claro, exato. Agora, é que antigamente as famílias eram tão grandes que muitas vezes os filhos mais velhos já estavam tendo filhos e ainda estava vindo, né? Os mais novos ainda estavam chegando, né? Era Tava muito comum chegando. isso, né? É, exatamente. Vocês são quantos irmãos, seu Mário? O senhor tem quantos irmãos? 4 irmãos. Só 4? Era uma 2 família? faleceram e por sinal, eu sou o mais velho e o mais novo também. Os 2 do meio já faleceram. É uma família pequena para a época, então. Pequena, 4 irmãos. 4 irmãos para a época era... Porque o senhor teve 10 e tinha muita gente que tinha 15, 16 filhos, né, seu Mário? Agora, como é que era... Olha, o meu avô, ele foi casado na Itália. Sim. Ele veio para cá com 3 meninas. Uhum. Depois ela faleceu, casou outra vez. Mas os 2 casamentos dele, a gente foi visto para fazer esse livro do Ângelo Moro, 16 filhos. Ele teve 16 filhos, o Ângelo Moro. Mulheres, né? O Ângelo Moro que nós estamos falando é o patriarca de todos os Moro que tem hoje na região, não? É o primeiro que veio. Sim. Por exemplo, o nosso Não, veio vários. Veio né? vários. Veio mais 2 irmãos Aham. e uma irmã, que casou com o Pazeto. Uhum. E vieram primos, irmão dele também, né? Certo. O Ângelo Moro que nós estamos falando não é o nosso colega radialista, mas já é um antepassado dele, né? Aí ele esteve lá, o Silmar, ele esteve lá em casa, sim, ele veio lá, se admirou do meu museuzinho, disse, eu vou trazer aqui meus irmãos para ver. Tá tudo bem, vem. Uhum. Que Mas legal. ele- Agora me conte uma coisa. O Ângelo Moro, que era o seu avô, ele era um escultor. Exatamente, sim. O Cristo crucificado que tem hoje ali no São Martinho, caminho de Nova Veneza, Siderópolis, foi ele que esculpiu, é isso? Ele veio em 1891. Como diz ali, que foi em 1892 foi esculpido. Mas eu até acredito, 2 anos depois, eu acho que não. Sabe por quê? Uhum. Porque quando veio os imigrantes de lá, aí eles montavam uma capelinha. O Ângelo, nós lá queremos Santo Antônio. Então daí ele fazia essa imagem Santo Antônio. Por encomenda. Por encomenda, exato. Porque para mandar buscar lá para São Paulo, Rio, não tinha, uma que não tinha dinheiro e outra não dava. Então ele esculpia de madeira, né? Certo, certo. Pelo que eles fazem, ele esculpiu mais de 100 imagens. Porque lá eu vimos, lá no Museu de Ura, no museu, Uhum. tem 18 imagens. Esculpida, embaixo está esculpida pelo Ângelo Moro, Que é o seu avô. meu avô. Ele esculpiu perto de 100 imagens, o senhor Falam acredita? que sim. Mas ele Porque trabalhava quando na ele agricultura. ele faleceu em 1945, eu tinha 13 anos já, naquela época ele não... Já não mexia mais com isso. Não, ele sofreu até um acidente, né? E por isso que ele, com 79 anos, ele faleceu, né? Certo. Agora, ele era agricultor e esculpia ou ele vivia só como do Não, salário ele de era escultor? agricultor, mas só que muito não trabalhava, sabe por quê? Vinham lá, queria uma imagem. Ô Ângelo, quanto é que tu quer? Não, me dá 8 dias de enxada, 8, 10 dias de foice, tá? Trabalha aqui na roça para mim. Daí ele fazia a imagem e o pessoal trabalhava na roça para ele. Trabalhava assim também. Então ele trocava serviço. Trocava o serviço. Dinheiro também não tinha pouco, né? Também. Sim, sim. Então fazia troca de serviço. Ó, eu vou fazer a tua imagem, mas o meu serviço não tem quem faça. Então as pessoas vinham fazer o serviço para ele e ele fazia as imagens.
Exatamente, sim. Olha só, era uma boa ideia. Depois do intervalo comercial, nós vamos falar mais aqui com o seu Mário Moro, para contar um pouco mais da história de Nova Veneza, desde 1932, quando ele nasceu, para hoje. As diferenças, além dessa do caminhão, que eu achei interessante, né? Não, mas isso é verdade. Eu sei, eu acredito no senhor, porque realmente era uma época que era muito raro se ver carros, né? Hoje, diferente de hoje. Depois o senhor vai contar de mais algumas diferenças desses tempos aí. Depois do intervalo comercial, nós voltamos conversando com o seu Mário Moro, lá de Nova Veneza. 16h27, estamos tomando o café da tarde de hoje com o seu Mário Moro, que é lá de Nova Veneza, tem um mini museu em Nova Veneza, é neto do Ângelo Moro, que esculpiu o Cristo crucificado em São Martinho, o caminho entre Siderópolis e Nova Veneza, e que é um marco da arquitetura também, como uma peça importantíssima, né, no acervo cultural histórico das duas cidades, tanto de Siderópolis como de Nova Veneza. O José Reck está contribuindo aqui, ele disse, boa tarde, para colaborar com o seu Mário, ele há pouco mandou um abraço ao padre Miro de Bona, falando como diretor do Seminário Rogacionista Pio XII. Mas o correto é o padre Miro, diretor do seminário São Pio X de Siderópolis. O senhor acho que trocou ali o seminário, mas é de Siderópolis, né? O senhor confirmou aqui, né? Foi. Isso, é o seminário de Siderópolis. O senhor é primo, né? Primo, irmão. O pai dele já faleceu também. Irmão da minha mãe. Uhum, irmão da sua mãe. Muito bem, o seu Mário Moro tem 10 filhos, já é viúvo faz 10 anos, sua esposa já faleceu. 6 anos. Dos 6 anos. Mas dos 10 filhos que o senhor tem filho espalhado para todo lado aí, seu Mário. Tem até na Itália, é isso? Tem. Tem filho morando aonde? Tem em Siderópolis, tem no Caravaggio, aonde mais? Veneza, em Florianópolis também. Uhum. E tem uma filha na Itália, é isso? Exatamente, sim. Agora o senhor estava me contando aqui, seu Mário, que a Simone, que é a sua filha mais nova, ela é professora de italiano, mas o italiano... Exatamente, sim. É por isso que veio até o programa da Ana Maria Braga, a Nádia Bock, teve lá em casa também, lá veio. Uhum. Lá no Eu vi museu. o senhor na televisão. E ela foi lá na escola dela também. Uhum. Agora o senhor disse que o italiano que ela ensina com o dialeto que o senhor fala não dá muito certo aí, não. Né? Não, tem muita diferença? Tem um pouco tem bastante, Chimar, tem bastante diferença, sim. Para mim tem. Certo. É o que seria o italiano formal para o dialeto. Eu me lembro o tempo do meu avô, ele falava também. Uhum. Aí depois fui perdendo, né? Aí entrou o dialeto, mas é o dialeto. É dialeto. Certo. Agora, meio misturado lá, né? O senhor conversou com o prefeito de uma cidade italiana e se entendeu muito bem com ele. Como é que é essa história aí? Esse prefeito de lá, ele já não é mais, porque diz, ele chega de política. Estou com 79 anos, fiquei aqui 16 anos prefeito e vice-prefeito lá de Solvergine. Esse que se interessou de fazer o livro do Ângelo Moro, esse escultor. Certo. E a gente conversa, senta lá, fica horas e horas conversando comigo, porque ele quer muitas fotos antigas, tá? Mas nós entendemos muito bem, ele fala bem dialeto. Eu perco pouca coisa. Fala bem dialeto. Do dialeto. E aí o dialeto ele fala bem. Qual é o dialeto que o senhor fala? É vêneto? É vêneto, né? Exatamente, sim. Certo. O senhor fala o dialeto vêneto. No dialeto, o senhor e ele falando o dialeto... Exatamente. Exato. Muito bem. Na verdade, na Itália tem vários dialetos nas diversas regiões. Tem. Agora, se o senhor falar com... Soldani, Trevisani... Certo. Se o senhor falar com Bergamasco, já dizendo aí não dá certo. Não. Aí eu falei com um cara esse tempo passado, dizia, o meu avô era italiano. Não era da Itália, era Bergamasco. Bergamo é da Itália. É da Itália. Não, mas não é italiano. Mas tem um dialeto totalmente diferente, né? Tem, exatamente. Tem. Principalmente a parte do sul da Itália. Agora, o senhor me contou agora há pouco, e eu sei que muita gente falava sobre isso, por exemplo, a questão dos carros. O senhor nasceu em Nova Veneza, em Siderópolis, em 1932, veio com 5 anos para Nova Veneza. E o senhor disse que quando ouvia um caminhão passando a ponte, todo mundo corria para ver quem é, porque era um acontecimento isso naquela época. Né? Era assim, mano. E depois, de repente, encheu de carro aí. De repente surgiu e encheu, né? É a facilidade, talvez, para comprar, sei lá. O senhor dirige, seu Mário? Não. O
senhor nunca aprendeu a dirigir? Não, Nunca. Tive condução, mas eu tinha motorista, tá? E não. O senhor nunca quis dirigir? Nunca quis dirigir. O senhor também não perdeu nada, seu Mário. Dirigir não Será? é bom, né? Não, eu não gosto, pelo menos, enfim. Não, de fato, sim, mas eu não gostava mesmo, sabe? Uhum. Não, eu tinha um rapaz, sim, que dirigia, tinha um camarada. Uhum. Tudo. Senão eu não. O senhor não queria saber? Não, Mas andava de bicicleta, não? também não. Também não? Uma vez com 8, 10 anos, levei um tombo, digo nunca mais. Não embarco mais nessa Aí geringosa? acabou. Qual era o meio de condução do senhor? A cavalo, charrete, como é que... ou só a pé mesmo? A charrete também, exato, né? Porque não tanto, porque se lembra uma época que havia aquele negócio tinha que pagar imposto, né? Uma Emplacava a charrete, charrete. uma bicicleta, um carro de boi. Diz esse meu tio que tinha um prefeito lá, não sei de onde, Uhum. que ele botou o imposto no fogão do fogão de lenha. Quem tinha fogão de lenha tinha que pagar. Olha só. Será que é? Não. Agora, uma época, emplacava as charretes. O meu avô contava isso, tinha que... Sim, meus né? pais também pegaram essa época e contavam de que tinha que emplacar a charrete. Por Né? isso não. Bicicleta. Mas era a pé, né? Uhum. Onde tinha que ir a pé. Vinha até aqui em Criciúma também, a gente subia lá por terra do hospital e vinha a pé. Quanto tempo de Nova Veneza a Criciúma a pé vocês faziam, mais ou menos? Dá para fazer em quantas horas? Senhor- Conforme, quero ver, O senhor nem lembra? umas 2h30 mais ou menos. 2h30. Vinha aqui no comércio, comprava o que tinha que comprar e voltava a pé. Estava a pé. Com as compras nas costas. E vinha aqui na rua Henrique Lage, eu chama. Uhum. Você ouviu dizer ainda que tinha aquela tafona do Edmundo? Se lembra? Não ouviu dizer, não? Ouvi comentar alguma coisa, mas não lembro. Eu me lembro. Tinha uma tafona na rua Henrique Lage. Na rua Henrique Lage. Aí atrás tinha aquele riozinho, era tocada água, né? O rio Criciúma tocava uma tafona. Tocava tafona. E a gente pegava a farinha de milho ali. Olha só. Tá ali de mundo, irmundo, uma coisa assim, não me lembro. Uhum. Vocês vinham moer milho para fazer farinha aqui em Criciúma, numa atafona tocada pelo rio Criciúma. Se não o Uruçanga, Rio Caeté, né? Nossa. Mas era mais fácil lá, talvez, no Rio Caeté. Uhum. Agora o que impressiona é o rio Aí Criciúma. depois surgiu aquela tafona lá do Bortoluzzi, o edifício deles, aí melhorou bastante, né? Aí já tinha o moinho de farinha lá mesmo. Sim. Agora o que impressiona é o rio Criciúma ter força para tocar uma atafona, porque hoje é um esgoto, né? Chimara, olha, lá onde nós morávamos, lá em São Martinho, que a gente habitava muito para lá, Uhum. havia muitos riozinhos por lá que a gente ia lá, pescava. Uhum. Hoje não tem mais nada, está tudo seco. Olha só. A água se sumiu. Agora o senhor estava me falando que um dos fatos que marcou muito a sua memória foi quando veio carvão pelo rio Mainuzia, né? Foi. Como é que foi esse episódio? O senhor lembra disso ainda, senhor Marco? Como é que foi isso? Me lembro bem. Uhum. Foi por volta de 1947 a 48. Certo, 1947 a 48. Como é que foi o Se episódio? não me engano, fui lá em novembro, mais ou menos. Como é que foi que isso aconteceu, senhor Marco? Porque aí deu uma enchente, certo, lavaram um carvão de lá de cima e aí veio, né? Aí, E aí como é que foi? Como é que ficou o aspecto da água? O que aconteceu a partir dali? O senhor lembra, não? me lembro. Como é que foi? Conta pra gente aí. Você chegava no rio, era uma tristeza, porque aí você via todo um branco por cima da pedra quando a água baixou, né? Uhum. Morreu ali. É uma tristeza. Dos peixes mortos. Vixe, morto. Dava muito peixe no rio Mainuzia ali na Veneza? Dava bastante. É? Que tipo de peixe se pegava no rio Olha, Mainuzia? tinha de tudo. Aham. De água doce tinha Todo tipo de peixe. todo tipo de peixe. Tinha. Em abundância. O senhor pescava ali no rio Mainuzia, não? Pescada. Ah, é? Finalzinho de tarde, elas vão pegar um peixinho para comer com minestre e ia lá pro rio Mainuzia. Era só dizer em casa, ó, faz a polenta que eu vou pegar. Não, mas é. Isso é E era verdade, garantido, pegava peixe. né? Pegava peixe. Aham. Infelizmente hoje é um rio morto, né? Um rio que não
Não tem mais vida nenhuma. Não tem, não tem. Não. Agora me conte uma coisa. O senhor, depois do intervalo comercial, vai conversar conosco um pouco mais sobre as esculturas do seu avô, né, o Ângelo Moro. E o senhor andou rastreando aí por onde andam essas esculturas e depois a gente vai falar mais sobre isso e também, evidentemente, sobre a história de Nova Veneza com o seu Mário Moro, que toma o café da tarde de hoje conosco, nos dá o prazer da visita aqui para o café da tarde. Depois do intervalo comercial nós conversamos mais com o seu Mário Moro. Rádio Eldorado, 16 horas 41 minutos. Com 21 graus de temperatura, estamos de volta com o nosso café da tarde desta segunda-feira. Hoje é dia 14 de abril de 2014. Nós estamos no ar sempre no oferecimento de Grupo Vipcar, concessionária autorizada, Nissan, Renault e Chery, Max Pharma, Saúde e Beleza, Drogaria e Manipulação. São duas lojas, na Avenida 25 de Julho, em Forquilinha, uma no bairro São Defende, em Criciúma, e agora a quarta loja no bairro Ouro Negro, em Forquilinha, aberto até às 24 horas. E com teleentrega no 3463-1563. Só quero justificar aqui aos ouvintes que o nosso torpedo 91550036 não está funcionando temporariamente. Nós estamos com um problema aqui, nós não estamos conseguindo receber as mensagens. Por isso a gente, eventualmente, se alguém está mandando mensagem aqui pro celular, infelizmente a gente não está conseguindo alcançar, ok? Nós estamos tomando o café da tarde desta segunda-feira com o seu Mário Moro. Seu Mário Moro tem 81 anos, nasceu em 1932, no município de Siderópolis. Aos 5 anos de idade foi para Nova Veneza, trabalhou como construtor, trabalhou sempre com cimento, como construtor, com escultor em cimento, enfim, com artefatos de cimento, né, com pré-moldados, enfim, o seu Mário Moro trabalhou a vida inteira. Seu Mário Moro tem um mini museu, são moedas de vários países e equipamentos, ferramentas, livros, tudo que ele conseguiu ao longo da vida dele foi juntando, montou um mini museu na sua casa em Nova Veneza. Seu Mário, o senhor contava aqui uma parte da história de Nova Veneza, o que o senhor acompanhou, o que o senhor viu, e o senhor disse aqui que muitas vezes fala pro pessoal e o pessoal hoje quase não acredita mais como era a vida antigamente. Não acredita, Simão, não. Uhum. Eu até conto para os netos, para os filhos, e ainda os filhos ainda acreditam, os netos não. Nem imagino como. Acha que não era, né? Acha que não. Acha tudo muito diferente do que é hoje, muito estranho. Exatamente, sim. Uhum. Por exemplo, o mundo não tinha energia elétrica, né? Não. Tinha que se virar. Como é que se faziam as coisas, seu Mário? Olha, eu me recordo que tinha um gerador, o Bortoluzzi tinha um gerador. Aí havia uma energia até umas 9, até 10, 11 horas da noite. Mas quando chovia muito, era tocada a turbina, aí energia não tinha. E quando era meia seca também não tinha. E só ficava até 11 horas, meia-noite, era a noite de Natal. A Páscoa também, porque a missa era à noite. Então agora, era o único dia que prolongava um pouco mais, depois apagava tudo. Ah, não, apagava. Máximo 10 horas. Certo. Quando tinha um bailezinho, alguma coisa, a mesma coisa, 10 horas apagava, o pessoal ia embora no lusque-fusco. Ia embora, né? Não tinha jeito. E também tinha pouca gente também, né? Aham. Não ia se dormir muito tarde também, não, né, seu Mário? Não. Quantas pessoas, mais ou menos, Nova Veneza tinha o quê? Talvez 2.000 pessoas, 3.000? Naquela época? É. Por aí? É Olha, difícil dizer, né, seu Mário? Quem mandou um abraço para o senhor aqui, eu recebi uma mensagem aqui no celular, quem mandou um abraço para o senhor foi o Géio Frigo, mandou um abraço aqui, ó. Um grande abraço ao seu Mário, gente muito boa, o Géio mandou um abraço para o senhor, estava ouvindo o programa aqui, ele mandou um abraço. Agora, antigamente conhecia-se, ainda Nova Veneza tem... como é que eu vou dizer, ela preserva ainda um pouco essa coisa de todo mundo se conhecer, anda na rua e tal, mas já tem muita gente nova, tem muita gente que vem para o município. Agora o senhor é de uma época que se conhecia casa por casa, quem morava, de que família era, se conhecia tudo. Sim, né? Sim, hoje já mudou bastante, mudou. Principalmente o bairro Bortolotto, o bairro Bortoluzzi, aquilo lá, entra gente, sai. Então já não se conhece mais? Não conhece mais. Mas ainda, por exemplo... pessoas de mais idade, como um pouco menos do que eu, ou da minha idade, aí a gente conhece mais, gente nova. Já não conhece mais? Conhece mais. E como é que era a questão do trabalho, seu Mário? Tinha que trabalhar, o senhor trabalhava com cimento, mas, por exemplo, ou então trabalhava na roça, depois um tempo teve a malharia, teve, enfim...
Mas não tinha muita opção de emprego também, né? Emprego não tinha, Simar, não tinha. Uhum. Era dificilmente. Agora não, agora se tornou mais fácil também o emprego. E o dinheiro tinha mais valor, seu Mário? Ah, tinha bastante valor. É como eu acabei de dizer que o R$ 1.000, aquilo lá a gente valia, né? Uhum. Valia. Ia com uma moeda na bodega e voltava, fazia um monte de compra e ainda voltava contente embora, é isso? Voltava com um trocadinho no bolso ainda. E tinha que guardar bem. Aham. Mas também não era fácil de ver o dinheiro. Assim, Né? na época, os tios, porque lá em Siderópolis pertencia ao Uruçanga. Uhum. Aí eles, quando chegava em janeiro, eles iam pagar o imposto em Uruçanga. Chegava em fevereiro, tinha que guardar aquele dinheirinho, porque no outro janeiro tinha imposto para pagar de novo. Guardava o ano todo, que não sabia se entrava esse dinheiro. Hoje não. Sabe que no fim do mês entra. Uhum. Então, Já é bem diferente, né? é bem diferente. Quer dizer, que eles pagavam em janeiro, em fevereiro, qualquer moedinha que chegasse já guardava. Guardava lá, opa, tem que guardar porque vai vir em janeiro de novo e... Tem que pagar o imposto. Tem que pagar imposto. Há poucos dias, o Diário de Notícias fez uma matéria com o pessoal da família Marangoni, ali no Rio Cedro Médio, e se admiraram bastante de que eles ainda produzem quase tudo em casa, desde o açúcar, eles saem praticamente só para comprar sal. Antigamente era todo mundo assim, né? Não tinha muito o que comprar, tinha que produzir tudo. Não, era aquele sal, aquela querosene, Uhum. e a fazenda, claro, a roupa, né? E não tinha muito o que fazer. E o resto tinha que produzir em casa, né? Produzia em casa, o açúcar tinha café também, produzia em casa, né? Uhum. O senhor criou 10 filhos. Era mais fácil criar filhos antigamente do que é hoje, não? Sim, mas era. Porque naquela época eles se contentavam lá com qualquer coisinha, um sapatinho e ia embora há muito tempo, né? Até gastar. Uhum. Hoje não. Usa, sei lá, não é porque a gente quer falar mais, usam 10, 15 dias, tem que comprar outro, né? O senhor acha que era mais fácil, então, criar Era filho? mais não? fácil, era mais fácil. Tinha menos tentação, digamos assim, é isso? Tinha, menos. Exatamente, tinha, sim. Uhum. O senhor acha que nisso, por exemplo, a televisão ajudou a estragar, não? Essa coisa da propaganda, de mostrar... Pois é. Aí que tá, né? Aí estragou. Mas... O senhor acha que... Será? Aí não. Que tá o furo da bala, não? É? É? Que o pessoal agora vê mais propaganda, opa, tem isso, tem mais aquilo, naquele tempo não tinha. Não tinha televisão, então... Não mostrava, não quero. Agora, do que era melhor naquela época, o que é melhor hoje? Eu queria ouvir do senhor que tem um homem de 81 anos de idade, com toda a sua experiência, o que era melhor antigamente e o que é melhor hoje, na sua opinião? Antigamente, assim, era melhor porque a vida era mais tranquila, mas hoje tem mais recursos. É um pouco mais tranquila. Hoje se ocupa um pouco mais, porque eles hoje querem um carro, amanhã depois querem um carro novo, melhor, e uma vez um banquinho qualquer passava, né? Hoje tem que comprar um sofá, está meio estragado, tem que comprar outro, então vai, né? É mais consumismo. E o dinheiro vai. Uhum. É mais consumismo hoje. É mais consumismo. Agora, o senhor que viveu em Nova Veneza numa época em que ainda era praticamente os colonizadores, o povo era mais solidário para ajudar, não? Como é que era isso, seu Mário? Era, e principalmente, sei lá. Uhum. Eu penso assim, como eu já falei para diversas. Você ia comprar alguma coisa de uma pessoa e tirava aquela ponta do bigode e botava, não precisava promissória, botava no papel e aquilo valia. Tá, 15 dias vinha com o dinheiro. Hoje não, hoje era... sei lá. Dava para confiar na palavra das pessoas? Dava para confiar na palavra da pessoa. Uhum. Naquela época dava. O senhor fez muito negócio de fio de bigode assim, seu Mário? Não. Não? Não era no meu tempo, né? Aham. Mas ainda, o senhor com 81 anos ainda viveu uma época boa que ainda dava para se confiar nos outros, né? Não, dava, sim. Uhum. Aí depois virou meia bagunça, né? Como diz o caso. Né? Esculhambou. Esculhambou. Não havia, no começo havia uns diversos anos, houve sim. Não, até hoje também tem. Muito bem. Porque a colônia já é um pouco mais diferente, né? Certo.
Olha aqui, ó, uma senhora ligou para cá, como é que é o nome dela, Julinho? Tu pegou o nome da ouvinte? Não pegou o nome da ouvinte, mas ela ligou dizendo que era o seu Alberto Save que tinha uma atafona e uma vendinha ali na rua Henrique Lage. É isso mesmo, seu Mário? Sim. Que ela ligou aqui para nós e disse que era o seu Alberto Save. O senhor não lembrava muito? Se não me engano, era o Save mesmo. O sobrenome era Alberto Save, sim. Certo. Eu me lembro, eu era meio pequeno. Era criança ainda quando o senhor vinha? Estava com 10, 12 anos, 13 anos, por aí. Uhum. Quando o senhor vinha lá de Nova Veneza para moer milho na atafona, então aqui na rua Henrique Lage. Sim, exatamente. Tocado, sim. A atafona tocada pelo Rio Criciúma. Tocado pelo Rio Criciúma. Veja só. Passava aí na antiga Casa Ouro, sei lá. Isso então ali por trás ali. O senhor é de 32, isso mais ou menos em 1942, 43, por aí. É mais ou menos. Nessa época que o Rio Criciúma tocava uma atafona na altura da rua Henrique Lage, que era do seu Alberto Save. Agradecer aqui a nossa ouvinte que ligou para falar sobre isso. Agora me conte uma coisa, quem é que pode visitar o seu museu, seu Mário? Qualquer pessoa pode visitar? Como é que funciona? Onde é que fica o museu? Conta isso pra gente. Olha, fica na Rua dos Imigrantes. A casa é 363. Mais ou menos próximo ao que ali? Olha, pra às gente vezes situar? fica fechado, mas se por acaso aparecer alguém, tu tá lá para trás, é só me chamar. Estou lá, né? Às vezes deixo aberto. A Rua dos Imigrantes é a avenida principal ali de Nova Veneza, é isso? Exatamente. Passa a ponte, bom, é o único quebra-mola que tem. Você chegou no quebra-mola, olha à esquerda, ali é a minha casa. É bem do ladinho da rua, é na rua principal de Nova Veneza. É a Rua dos Imigrantes, é a rua principal. Muito bem, então é fácil de achar o museu. Pode mesmo. Visitar sem problema nenhum. De lá da ponte deve dar o quê? 200 metros, 300 metros. Uhum. E aí qualquer pessoa pode Nunca fui visitar. lá para a barragem, não? Sim, claro. Não tem um quebra-mola aqui embaixo na subida? Isso. Olha à esquerda, tem uma casinha de madeira costaneira, ali é a minha casa. É a sua casa Aí ali. é o museu ali, a casa Certo. é do lado. Para quem vai para a barragem, quem vai almoçar lá, nos restaurantes que tem naquele Olha à caminho ali. esquerda, aí é a minha casa. Logo antes da subida do primeiro morro ali. Bem no quebra-mola, Uhum. olha da esquerda, aí é a minha casa. Tá ali a casa do seu Mário. E nos finais de semana, domingo, o pessoal passa por ali, a casa está aberta? Todo domingo tem gente. Até ontem também teve. Uhum. Já está o caderno em 9.000 pessoas já, poucos dias. Ah, o senhor tem um caderno de visitação? Eu boto lá, né, para quem Certo. quer assinar, tá? 9.000 visitantes já teve no museu? Está lá no caderno. Quantas peças o senhor tem no museu hoje, seu Mário? Olha, teve o Marcelo Branco lá em casa, Uhum. ele pediu, Mário, tu veja bem quantas peças que tu tem aqui. Ele vai botar na tribuna e no jornal Volta Grande. Uhum. Aí ontem até a Simone me ajudou, tá lá anotado, né, o Chimarrão, eu não me recordo no momento. Moeda, sim, tem 623, me recordo bem. 623 moedas. Moedas tem. Passa de 1.000? O acervo passa, né? Dá Aí mais de depois 1.000 tem peças? as notas, cédula também, né? Ah, então passa tranquilo. Não, tem mais de 200 notas. Uhum. Aí eu chegava lá para São Martinho e resgatava aquela que firma, dá para mim, tá. Certo. Tá lá, Tá lá guardadinho. tá guardadinho. Eu queria conseguir pegar uma imagem. Que ele esculpiu. Mas agora está no museu, como pegar? Que uma vez esteve aqui no museu Augusto Casagrande, se não me engano. Uhum. Aí tem um crucifixo lá dele, esculpido pelo Ângelo Moro. Aí pediu se não tinha alguma coisa lá dele, tá? Eu tinha um certidão do nascimento dele e tinha um livro, já levei para lá. Uhum. Está lá com eles. Certo. O senhor deixou aqui no Museu Augusto Casagrande, aqui em Criciúma. A certidão de nascimento do Ângelo Moro Sim. e Eles um ficaram- livro. Eles ficaram contentes. E lá em Uruçanga também tem. Uhum. Em Orleans também tem. E aqui no Museu do Imigrante, aqui no lado da igreja ali em Veneza também tem. Uhum. Agora estão todas colocadas por aí, né? E agora para pegar não está fácil, não. Do museu ninguém tira, né? Não. Do museu ninguém tira. Então Você foram... sabe que uma vez o Padre Quinto me falou, diz o Mário, sabe que no começo, Nova Veneza aqui, não era São Marco, era Santa Catarina. E assim ele me falou. A padroeira? Era.
Mas depois veio o pessoal lá de São Marco, lá de Veneza, que lá... Veneza é São Marco. É São Marco, patrocinador. E houve aquela encrencazinha, tá aí. Aí dizer assim que fui tirado essa imagem em Santa Catarina e fui pegado o falecido Nório Berti, estava lá numa quarto lá guardada. Daí eu fui lá, peguei, limpei, restaurei ela, aí dei lá para o museu, lá em Brusque. Depois eu fui lá para pegar, não me deram mais. O senhor mandou para o museu em Brusque? Ele que mandou, o Padre Quinto. Essa imagem de Santa Catarina que era lá, até eu a matriz de Nova Veneza, a padroeira era Santa Catarina, não era São Marco. Caterina. Olha só, depois trocaram para São Marco. São Marco, assim me contava ele, o Padre Quinto, né? Hoje são, na verdade, são dois padreiros, né? Porque é São Marco e Nossa Senhora do Rosário também aliás, agora tem festa agora em abril. Se bem cá. No outro sábado, né? Depois da Páscoa, é isso? Eu vi na propaganda aí da festa. É Dourado, não está na Vamos estar lá também. Vamos estar lá na festa de Nova Veneza. Tá. Agora é a festa de São Marco ou Nossa Senhora do Rosário? Agora é São Marco, né? São Marco, agora é São Marco. Nossa Senhora do Rosário é em outubro, né? É em outubro. Isso, então nós vamos estar lá na festa de São Marco agora em abril. O Dourado na Praça vai estar lá. Dia 26 de abril nós vamos estar lá no... É no sábado, né? É. No sábado, dia 26 de abril, nós vamos estar lá. Folheto ontem eu vi, lendo, eu li. Olha aqui, a Zaira Bonfante, a professora de História, e agradece ao Mário Moro pela contribuição cultural que o Mário exerce na região. Está mandando aqui, né, felicitações ao senhor pela contribuição que o senhor dá. Não conheço ela. Não conhece ela, seu Mário? Mas ela deve conhecer o senhor aqui e está lhe agradecendo por tudo que o senhor faz pela cultura. Com certeza, ela me conhece. Isso. Aliás, uma vez a Simone, a sua filha, eu estava apresentando lá o desfile em Nova Veneza, e ela subiu, ela disse, Mário, na região todo mundo fala Moro, mas aqui é Moro. Quando tu fala Moro, parece que não é com a gente. Dá para falar diferente, Moro? Eu digo, então eu vou falar o sobrenome de vocês correto. E ela sorriu, ela disse, agora sim, agora somos nós, quando fala Moro. Em Nova Veneza não é Moro, é Moro, né? Moro, é Mário Moro. Sim, Mário Moro. Moro e nada. Aham. Né? Não pode, tem que ser Moro. Sim. Senão o senhor não atende. Não sei. Seu Mário Moro, foi um prazer enorme conversar com o senhor aqui no Café da Tarde. O Galeno Crevanzi está mandando um abraço para o senhor, para o Mário Moro, né? Um abração para o senhor. O Galeno é parente seu também, não é, o Galeno? Não, é muito amigo. É amigo, não é parente, tá certo. Galeno, muito obrigado, Galeno. Grande Galeno, uma figuraça, né? Uma pessoa de um coração enorme. Obrigado ao Galeno também pela audiência. Seu Mário, muito obrigado pela sua presença aqui, um grande abraço e muita saúde para o senhor. Eu queria desejar a todo o pessoal, principalmente aqui, o Chimar, uma feliz Páscoa para vocês. Muito obrigado, igualmente ao senhor. E a minha turma lá de Veneza, minha família, meus familiares, meus amigos lá de Veneza. Ô, Jair, muito obrigado, Jair. Muito bem. Quando é que vai para lá, Chimar? Eu vou, estou quase sempre passando lá por Nova Veneza, mas eu estou devendo uma visita para o senhor lá, seu Mário. Eu vou lá lhe fazer uma visita. Chimar, a hora que, como eu digo, estou lá para trás, chama, né? Tá certo. Tá bom? Fechou então? Grazie mille. Muito obrigado, seu Mário. Eu vim de ônibus até aqui. E agora vai voltar de ônibus lá para Veneza. A Simone está dando aula. Tudo bem. Vem aí ela é do Conselho Tutelar também. Aham. Então ela vem para cá tarde, diz a filha lá de Siderópolis, eu mando a neta pegar. O senhor vai de ônibus então? Eu vou de ônibus. Tá bom. Vem aí o Balanço Geral. Obrigado, seu Mário. Vem aí o Balanço Geral e nós voltamos amanhã. Um abraço, até lá. A Rádio Eldorado apresentou Café da Tarde.